Aqui quem fala é Matheus A. Monteiro, diretamente do meio do meu recesso, para falar: Duff Brothers, eu quero vocês na cadeia. Cara, que coisa dramática, mas assim, eu tô revoltado. Tô sentindo aqui a web diva, né? Tô querendo bater aqui na mesa e bater minha cabeça na parede também, porque assim, gente, sem condições, assim, com todo o perdão aqui do meu profissionalismo, da minha ética, de toda a minha imagem profissional como empreendedor, porque, cara, eu tô muito revoltado. É isso. Não os quero literalmente na prisão, só pra deixar bem explícito aqui, tá? Mas que eu fiquei revoltado, fiquei. Eles lançam o último episódio em pleno 31 de dezembro de 2025, pra gente começar já 2026 da pior forma possível. Este é o Crônicas de Segunda, seu podcast mais... Seu, no caso não, o podcast mais reflexivo e aleatório da semana, que conta comigo, Matheus A. Monteiro, como host, falando sobre as minhas reflexões da semana, ou coisas que vêm à minha cabeça, noias, enfim. E algumas revoltas. E nesse caso, essa é uma revolta, é um episódio extra, no meio do meu recesso, que eu falei, não vou parar pra fazer nada, e vem essa, né? E aí eu pensei, putz, se eu lançar na próxima semana, vai perder completamente o timing. Então eu tenho que fazer o quê? Falar no meio do meu recesso. E estou reclamando diretamente com eles, Duff Brothers. Vocês aqui, ó. Marcar aqui, ó. Duff Brothers, vocês. Mas eu não sou a única pessoa revoltada, felizmente, né? Não estou ali sozinho nesse barco, porque algumas pessoas ainda têm noção da realidade e entendem que, fora a nostalgia, fora o nosso apreço pela série original, né? Sem ser até a quarta temporada, existe espaço para crítica, sim, e as pessoas têm que ser criticadas, porque esse é o trabalho delas. Críticas construtivas devem ser feitas, e quem não aprende com as críticas construtivas está ali só envolvido no próprio ego, que é só receber biscoito. E esse não é o caminho para a evolução de nenhum profissional. Você, como profissional, precisa estar aberto a receber críticas construtivas para evoluir como pessoa, como profissional, melhorar a sua entrega, né? O seu trabalho ali em si, conseguir realmente desenvolver projetos, conseguir coordenar pessoas, liderar equipes de uma maneira muito mais assertiva. Quem está de fora muitas vezes consegue enxergar o que a gente tem dificuldade de enxergar, sabe? E eu tô aqui a caráter justamente para falar durante 10 minutos ou um pouquinho mais sobre o quão satisfeito eu estou com o final de Stranger Things, né, da quinta temporada, de forma muito bem construída, tá bom? A série, ela sempre foi uma potência desde o dia 1, e pra mim sempre me tocou também muito desde a primeira vez que eu assisti, porque ela fala sobre os anos 80, traz toda essa temática que agrada muito as pessoas, e tem fortes signos, fortes pessoas, fortes celebridades, fortes artistas que impactaram e ainda impactam as pessoas. Por exemplo, vamos dizer, Madonna, a própria Kate Bush, que ascendeu por causa da série. Não que ela fosse flop, né? Mas assim, depois de muito tempo no sucesso, deu uma pausa e voltou por causa da série, né? Entre outros, os Duff Brothers têm todo esse conhecimento dos anos 80, porque provavelmente eles cresceram lá, né? Enfim, não quero saber muito mais sobre eles, além disso. E conseguem trazer com maestria, sabe? Isso daí a gente não tem muito o que falar, porque realmente acontece, né? Eu não posso te falar assim super, porque não vivi naquela época. Então, acho muito interessante essa forma que eles trazem, né? E toda aquela construção assim, e tem toda a questão do protagonismo infantil, né? O protagonismo de crianças na série. E isso, pra mim, é um ponto muito alto, porque esse protagonismo infantil, do jeito que foi construído, né, dessas crianças, consegue conversar com crianças, consegue conversar com adultos, jovens, enfim, várias pessoas são tocadas pelas mensagens da série, né? Pelas histórias, pelas narrativas que aquelas crianças estão ali em si construindo ao longo dos episódios e das temporadas.
eu sou uma dessas pessoas que foi impactada positivamente, que me encantou, né, com toda essa atmosfera, toda essa simbologia, mitologia em si de Stranger Things, né, que tem muito a ver com magia, que é algo que me agrada, né, todo esse suspense, um terror, esses signos dos anos 80, é um protagonismo que consegue atingir vários públicos, histórias bem construídas, né? Isso tudo me agrada, então um prato cheio para mim, e imagino que para muitas pessoas. Eu, Matheus, tenho experiência em escrita criativa há bastante tempo, tá? E é algo que eu prezo, então eu sou o tipo de pessoa que assiste séries, filmes, enfim, qualquer coisa, e tento ver como que tá ali aquele roteiro, entender as coisas, fazer sentido. Não é fazer sentido do tipo, tem que ser a mesma coisa que acontece na Terra, a verossemelhança, né? A semelhança com a realidade. Não, tem que fazer sentido na construção daquilo ali tudo. Então, se não faz não tem uma lógica ali, nem é construído para que não tenha lógica, me incomoda. Talvez eu seja um pouco chato, né? Eu tenho certeza que eu tenho as minhas chatices. Só que com um roteiro mal construído, eu fico assim, incomodado. Porque, gente, é o trabalho dessas pessoas. Se você é roteirista, é o seu trabalho criar uma coisa que é bem construída. Ou às vezes você segue ali a mesmo só um briefing, algo assim do gênero. Então, às vezes isso faz sentido. Enfim. Então, ver uma série que teve todo esse impacto, todo esse lucro, né? A série que é a galinha dos ovos de ouro da Netflix, foi durante muito tempo, durante esses 10 anos, né, praticamente, chegar ao ponto que chegou a 5ª temporada, depois de ter sido construído de uma maneira tão interessante, com vários altos e baixos e nuances, e a mitologia sendo apresentada ali, é algo muito triste e revoltante, né? Porque a gente acompanha o trabalho e a gente quer ser impactado pelaquela história, né? A gente quer se emocionar. Não necessariamente a gente precisa que tudo seja entregue ali na nossa mão, porque nós somos uma audiência burra. Não é isso, é pelo contrário, né? E isso foi muito visto também nessa temporada. Então vamos falar sobre outros pontos. Além dessa grande evolução e construção ao longo de 4 temporadas, ao longo do tempo, né? Enfim, com mitologia complexa e apresentar temas que são verossímeis, temas necessários, né? Como a ligação de pais adotivos, até mesmo a síndrome de Estocolmo, enfim, a amizade, a fraternidade, a relação pai-filhos, enfim, todos esses temas relevantes com mitologia complexa que abre espaço para diversas teorias de fãs, as pessoas conversarem sobre, e entregar uma 5ª temporada com diálogos rasos e explicações no nível que poderia ser dadas para amebas, né? Parece que eles apresentavam as explicações do world building, da mitologia, de Stranger Things, do que acontecia ali com os personagens, das analogias, para uma ameba, né? Então ali, o público, para eles, ficou completamente com o cérebro liso, feito um peito de frango, né? E acho que isso não é o caso, pelo menos assim eu falo por mim. Mas as pessoas assistem com segunda tela. E daí? A gente tem que prezar pelo conteúdo em si, né? Do que adianta você ficar ali 50 minutos falando da mesma coisa pra pessoa não entender da mesma maneira, entende? Eu finalizo com entende. Então, assim, é muito triste ver o que se tornou Stranger Things. E, claro, eu entendo que isso não é a paz. A gente tá falando sobre uma situação assim da vida real que vai impactar nossas vidas, fome, doenças. Eu sei disso, né? Eu sei que muitas vezes pode ser lido com white people problems, né? Não cresce e tudo mais. Só que a gente que convive, passa um tempo com a série, né? Às vezes a série acompanha o nosso crescimento. Dá pra ficar um pouco chateado com tudo isso, sabe? Como
com o rumo que leva. Aí a gente fica revoltado e a gente precisa expor isso de uma maneira construtiva, como eu falei antes. E falando também sobre maneira construtiva, né, e formas de lidar com as coisas, o elenco foi bem ali pela tangente quando perguntado sobre o final dos personagens, o final da série em si. E aí eu imagino como que eles ficaram assim, vendo o roteiro, e aí fica tipo, ok, esse vai ser o final do meu personagem em quase 10 anos. Quem escreveu isso foi o ChatGPT. Acho que talvez o ChatGPT teria muito mais perspicácia. E olha que eu sou totalmente contra usar a inteligência artificial para fins criativos assim. Enfim, a Millie Bobby Brown principalmente ficava com caras e bocas que, né, em toda entrevista quando perguntado sobre isso, porque, cara, não tem muito o que você fazer, a não ser sair pela tangente para não conseguir um processo, né? E também não ser vista como ingrata por tudo que aconteceu. Sendo que, tipo, gente, é revoltante, tá? E aí muitas vezes ela era comparada com a Emilia Clarke, né, de Game of Thrones, que fez a Daenerys Targaryen, que teve também um fim péssimo, né? Colocaram-na como uma mulher louca. E isso muitas vezes acontece, né, infelizmente, com séries, com histórias, enfim, TV, que tenha o protagonismo feminino, né, forte muitas vezes, porque, assim, ser escrito por homens muitas vezes vai ter aquele machismo, vai ter a misoginia, né, a questão do patriarcado, tal. Não é militância, gente, é simplesmente uma realidade. Nossa sociedade é machista e ponto. Além dessas coisas, por exemplo, na 4ª temporada, no final, a gente tem um final super eletrizante, super marcado, assim, o que será que aconteceu com o Vecna, isso, aquilo outro, né? Gente, vai ter spoiler por aqui, tá? A partir daqui tudo spoiler. Alerta. E tipo, cara, acontece um terremoto em Hawkins, tem os Demogorgons, se não me engano, né? Tem eles surgindo, e no começo da 5ª temporada, parece que tudo terminou em feijoada. E assim, gente, não é bem por aí. Não é bem por aí. Porque, imagina nessa situação. Você mora numa cidade do interior, e aí ali na praça da sua cidade, sempre tem uma igrejinha, acontece um terremoto, aí o chão se abre e surgem vários aliens. Você lidar com essa situação de uma maneira tranquila? Eu acho que não. Por mais sangue frio que você tenha. E eu sou um exemplo de pessoa com sangue frio. Eu fico assim, gente, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer? Eu vou tentar agir com o instinto, né, da nossa natureza, que é ou fugir, ou procurar um abrigo, ou procurar uma forma de se defender, né? E parece que nada aconteceu, porque os personagens estão tranquilos ali, que os NPCs, né? Então, gente, e aí o exército tá ali ocupando tudo. E ok também. Tranquilaço, super normal, tá tudo de boa, né? Nada de grave aconteceu. E, bem, isso já diz respeito à questão da continuidade, né? Já começa por aí, já começa com, como dizem as pessoas, com o pé direito, kkk. E aí só vai ladeira abaixo, né? Os Duff Brothers, eles até, ultimamente, tá tipo, o pessoal na internet, já vejo Duff Brothers deu entrevista, Duff Brothers falou, Duff Brothers blá blá blá. Já começa a arrepiar tudo. Já começa a arrepiar porque a gente já sabe que vai vir alguma coisa aí que, primeiro, a gente não perguntou, segundo, que eles deveriam ter explicado na série deles e não em um spin-off que eles vão fazer. Estão completamente imersos nisso. E assim, você tem que escrever uma história com começo, meio e fim. Uma história coesa, uma história coerente. É o básico da escrita criativa, tá? A pessoa que é principiante sabe disso. Mas fazer um final aberto é muito interessante, tal. Sim, é interessante, desde que seja bem construído. As pessoas vão criar teorias e não ficar se perguntando, caramba, e fulano de tal, o que aconteceu? Não apareceu? Sabe? Por exemplo, o Rick Riordan, de Percy Jackson, ele cria vários finais abertos, tanto que ele criou um multiverso ali.
porque ele deixa tudo muito em aberto, então tem espaço para ele falar mais sobre. Mas ao mesmo tempo, ele também finaliza os personagens, ele também dá um pequeno fim aos personagens. Porque só tem fim quando morre. Só tem um fim mesmo, né? Quando a pessoa, o personagem em si, ele tem um final do tipo, se casou com fulaninho de tal e teve filhos. Ok. Se ele não morreu, ninguém ali morreu, vai se entender que a pessoa continua seguindo a vida dela ali, né, naquele mundo que foi criado, e ponto, né? Até o momento que ela morra, ou enfim, se for uma história ali de ficção, né, uma coisa de fantasia imortal, vai ficando ali até que seja necessário. Se o escritor, ou por exemplo, as fanfics não são criadas para dar um corpo àquilo ali, ou dar um final, ou dar um direcionamento, mudar alguma coisa, fica o que o autor escreveu, né? E ponto. É isso. Mas se você deixa... Se simplesmente parece que esqueceu alguns personagens... Gente, isso não é final aberto. Com todo respeito, às vezes não tão respeito assim. É simplesmente você não ter um tipo de cuidado com a história que você mesmo ajudou a criar, né? Além das diversas entrevistas que eles deram, né? Eu até vou deixar alguns prints aqui, vou deixar algumas coisas linkadas. Vamos falar sobre os personagens, e aqui realmente vai ter muito spoiler, tá, gente? Max. A Max, no final da 4ª temporada, ela teve várias partes do corpo quebrado, teve a questão toda ali com os olhos também revirados ali, e ela ficou em coma no hospital. Ou seja, era pra ter algum tipo de sequela. E, spoiler, não teve. Ela só ficou na cadeira de rodas durante um tempo. 18 meses depois do que aconteceu ali no final em si, né? Ou seja, até o epílogo, ela estava de cadeira de rodas e ponto, ela conseguia falar. Ela conseguia olhar, ela tinha visão. Então, tipo, nada de ruim acontece? Só com o vilão? Vecna ficou sozinho no covil dele, sem nenhum Demogorgon. E aí a gente teve a aparição desses Demogorgons durante toda a temporada, praticamente, né? Eles fizeram várias coisas. E do nada, no final, no momento mais importante, no ápice ali do plano do Vecna e do Devorador de Mentes, né? Eles não estão ali. Aí, quando perguntado sobre isso, o Duffer Brothers falaram: eles estão com certeza em algum lugar lá. Só que o Vecna não esperava que fosse receber um ataque direto no covil dele, então ele não chamou. Gente, o Vecna é o quê? Ele não é um super vilão? Ele não tem inteligência? Ele não leu a mente tanto do... Gente, eu esqueci o nome dele. Tanto do pai da Eleven quanto da Eleven. E... soube dos planos. E a Kali ali junto também. Sabe, tipo... Girl! O que tá acontecendo? Ele simplesmente tem perda de memória recente, o Adore? É isso, então tá cravado aqui. Vecna tem perda de memória recente igual a Dory. Por isso ele esqueceu de chamar os Demogorgons. E é isso. Além disso, eles abrem um precedente para que ele foi só uma vítima, sendo que, tipo, ele... um cara a sangue frio. E ele era uma criança. Qual criança que você vê fazendo esse tipo de coisa? Você não pode esperar que as crianças sejam, sei lá, psicopatas, como o povo diz, ou isso, aquilo, outro, tal, só legítima defesa. Mas eu acho que tem algumas diferenças, tá bom? E essa é uma delas. E tipo, a luta com o Vecna, com o Mind Flayer, enfim, Devorador de Mentes e tal, foi mais curta do que simplesmente a cena do Will realmente saindo do armário para todas as pessoas ali, que também é uma cena muito questionável, mas não vou entrar nesse mérito aqui, porque assim, o ator é muito complicado, né? Ele não me desce depois daquela coisa toda que ele fez, e tipo, ele se abria assim, anos 80,
Ele se abriu pra aquelas pessoas todas, ao invés de abrir só pra família, pros amigos. E, o Vecna vai ameaçar isso, aquilo outro. Mas, gente, tá no final do mundo. E tipo, tem gente ali que nem sabia da situação dele, sabe? Não sabia da situação dele do tipo... Não sabia das dificuldades dele, de todas essas questões. Chegou ali na hora, já foi na janela, entende? Então, tipo, não tinha necessidade disso, de abrir pra todas aquelas pessoas. Enfim. E foi um desfecho muito rápido pro Vecna, gente. Você olha esse bambambam todo. Tipo, girl. E simplesmente são soluções muito porcas para personagens que foram construídos há muito tempo e tem uma importância grande, sabe? O Mike não tem ele teve um final também muito preguiçoso. Todo personagem que é narrador ou lida com RPG, ali o mestre da mesa, ele vira um escritor, né? É isso. Toda pessoa que é mestre de mesa é escritora. Será? Será mesmo? Eu, particularmente, não me lembro de ter todo esse contato assim com a escrita. Aí, do nada, ele resolveu ser escritor. Enfim. O Will, ele recebe o fatídico final da pessoa queer, né? De ir para uma cidade grande e encontrar o amor. E ele não poderia encontrar o amor em Hawkins. Ele era o único homem gay ali. Da cidade inteira. O único homem gay. Era a cota. Aí de lésbica só tinha a Rocky Robin e a Vicky, que foi outra personagem que também foi esquecida no churrasco. Apresentaram. Teve a importância do tamanho de um grão de areia. Depois sumiu. Né? Que final preguiçoso. E agora a Eleven, que ela pareceu perder completamente o brilho. Todo o protagonismo dela nessa temporada. E, gente, ela é a protagonista, desde sempre. Ela ficava fazendo caras e bocas, ficava sem expressões. A Mirabel Brown com um preenchimento labial de 300 litros nos lábios. E tipo, gente, o que tá acontecendo? E tipo, ela criou um mundo invertido, ela criou o buraco de minhoca. Como assim ela é tão fraca dessa maneira? Eu não consigo entender, tipo... Ela sofre pra levantar um caminhão. Mas pra criar um mundo invertido é ok. Ela, não que seja ok, mas assim... vamos colocar em peso medido, sabe? Então, tipo... É muito revoltante, sabe, essa construção. E tem muito Deus Ex Machina, né? Que, tipo, são aquelas soluções de protagonismo. Só o protagonista consegue resolver, só o protagonista consegue isso, aquilo, outro. Os personagens secundários. E, tipo, só o protagonista resolve tudo. Isso me irrita. Porque tende a audiência como burra. E não é o caso, né? Pelo menos não é o meu caso. E teve um final também, né? Ela teve um final muito preguiçoso, sabe? Porque tem todo aquele discurso do Hopper e tudo mais. E ao mesmo tempo ela faz o que justamente ele falou pra ela não fazer, que não era legal, que ela tá convencida de que não era legal. Aí vem a Kylie lá acho que terceira temporada, sei lá, segunda. E vai falar pra ela as coisas, colocar um final ali pra ela, sendo que ela não tinha pensado nisso. Ou pelo menos ela poderia ter dado alguns indícios durante a temporada, sabe? Tipo, a construção, gente, é o básico. É o básico pra você deixar umas pequenas pistas ali, entende? A pessoa não muda de uma ideia assim, pra crescer ao todo. E tipo, que solução preguiçosa. Muito preguiçosa. Existiam vários caminhos pra fazer. Vários caminhos. E o exército não teve nenhum final. Aí os Duff Brothers falaram: em algum momento eles saíram de lá. Eu acho que... Gente, eles criaram a série. Eles criaram os personagens. Como que você acha
alguma coisa. Você acha, gente, não tem porquê. Começa por aí. E tipo, ocorreram vários crimes ambientais, humanitários, e eles simplesmente sumiram dali. Ah, mas eles só tinham interesse na Eleven. Será mesmo? Se eles queriam o mundo invertido e tudo mais, solucionar as coisas, e eles tinham acesso antes com algumas questões, eles poderiam muito bem ter acessado também por outros meios, sabe? O mundo o universo paralelo que tem o Vecna, o Devorador de Mentes e tudo mais, não foi destruído. Então ele continua existindo, ou seja, existe ainda a possibilidade. E vai dizer que nenhum daqueles experimentos que fizeram deu algum tipo de coisa certa. Vai dizer que todo aquele sangue que levam pra fazer cada coisa ali não caiu ali, eles podiam ter pegado. Que a gente tá tudo surtando, mas sabe, tipo, acabou tudo. O Hopper e todo mundo lá, eles, várias pessoas do exército, não aconteceu nada com eles também. Tranquilo, foi todo mundo foi perdoado. Sabe, tipo, gente, existem várias chances de ter esses experimentos. Não só porque a Eleven foi de arrasta, sabe? A Kali e o próprio Henry. Existem várias chances. Então, é muito complicado. E eles querem colocar esse spin-off goela abaixo da gente pra justamente conseguir continuar lucrando com a série, né? Com tudo isso e, sabe? Pra quê? Só por causa do dinheiro e acabar. Gente, o dinheiro é muito importante. É importante. Mas se você preza tanto pelo dinheiro, por que você não faz uma coisa boa? Faz uma coisa excelente? Aí eu seria o primeiro que ia... Primeiro, não ia acabar com minhas férias. Segundo, que eu ia falar, putz, vou assistir sim, fazer tudo. Entendi, existem diferenças. É um final preguiçoso para uma série que foi construída há muito tempo. Os personagens, né? O elenco cresceu. Virou tipo... eles imensos e ali como crianças, sabe? Gente, não faz sentido nenhum. Essa aqui é a minha nota de repúdio em áudio e em vídeo sobre o final de Stranger Things. E eu não quero falar sobre isso durante um tempo. Meu nome é Matheus Monteiro, esse é o Crônica de Segunda e eu termino por aqui.